Amigas e amigos, suspeitíssima esta 48ª fase da Operação Lava Jato autorizada pelo juiz Sérgio Moro, este tribunal anti-Lula, essa rosca sem fim, agora envolve o caso do chamado Anel de Integração no estado do Paraná. A Polícia Federal está cumprindo 7 mandados de prisão temporária e 50 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. A Operação Lava Jato diz que foram identificadas estruturas de lavagem de dinheiro para o repasse de propina a agentes públicos, viabilizado principalmente pelos operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. Este que apresentou provas aí da indústria da delação premiada, a indústria da maracutaia que eu tenho falado aqui, porque eu conheço, sei muito bem, tenho falado reiteradamente quem é Sérgio Moro, o método, né, que vem lá do consórcio Garibaldi, da Operação Banestado, essa turma aí da ajudazinha, né, como diria o ministro, repito, ministro Marco Aurélio Mello do STF, uma aulazinha, uma palestrazinha, um livrozinho que eles vão vendendo por aí, a indústria da maracutaia, da malandragem, né, enfim, tudo que eu tenho falado aqui reiteradamente, recorrentemente. Agora, quando envolve o nome do Rodrigo Tacla Duran, a gente já vê de cara que tem vigarice nisso aí, né, uma vingança. Né? Não vamos precipitar as coisas, vamos aguardar, mas é isso, né? Não seria mais lógico terminar uma fase e começar outra? Por que eles pegam aqui, larga para lá? São 7 fases que o Ministério Público sequer ofereceu denúncia. Larga para lá, vão na politicagem, né? Vão até onde interessa, até as conveniências, até onde determinam as conveniências, largam para lá, abrem outra frente e tal. Agora abriram uma frente contra o Rodrigo Tacla Duran. Olha como são vigaristas e malandros. Porque se fosse dar consequência em todas as fases, teria que mexer no caixa preta do caixa 2. Falo aqui, já falei algumas vezes, do caso da vizinha lá do triplex que o Sérgio Moro e os boquirrotos, outros boquirrotos da Operação Lava Jato, né, dizem que é do Lula. Prenderam a senhora, soltaram, porque envolve o caso Mossack Fonseca, coisa barra pesada, né, envolvendo inclusive o Grupo Globo. Aí joga, varre para debaixo do tapete, vão abrir outra frente, a politicagem, a comprovação da politicagem, que tem uma ideia central aí, que é a perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ideia Lula. Não à toa que ele falou lá ontem, poucas e boas em Belo Horizonte, no ato político que ele fez lá, o Lula, né? Sempre preciso nos seus diagnósticos, que ele disse, estou candidato, não tenho medo, podem até tentar me prender, eu não respeito a decisão que foi tomada contra mim, porque sei que ela é mentirosa, política e não está baseada nos autos do processo. Quem desrespeitou a justiça, o judiciário, a Constituição, o Estado Democrático de Direito foram os 3 patetas do TRF e o espectro da Operação Lava Jato, né, a sentença indecente e infame do Sérgio Moro. Para que maior desrespeito à justiça e ao Poder Judiciário do que essas atitudes indecentes, infames? O Lula deitou e rolou lá, falou poucas e boas, falou inclusive que o Michel Temer nessa história aí está querendo tirar proveito eleitoreiro da presença militar no Rio de Janeiro, querendo pegar os votos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é importante, eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Quem acredita que o Bolsonaro é defensor da família, dos bons costumes, da moral, da ética, é porque está no mundo da lua. Acredita em Magno Malta, esse traficante da fé. O Bolsonaro é da lógica da corrupção, do mundo da corrupção. Né? Não faz o menor sentido acreditar no que ele diz aí, de moralidade, de ética, coisas do tipo. O Lula, portanto, preciso aí nas suas falações, está aí a mídia deu uma certa cobertura para isso. Agora, a resposta é o achincalhe ao Lula. Está num editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje, dizendo que lideranças petistas, o epíteto, já trabalham com a possibilidade de prisão de Lula e tal. Diz que o Estadão diz que ouviu um desses colaboradores próximos do Lula. Eu acho que é mentira, porque esse colaborador, então, quinta coluna, um traidor, dizer isso para o Estadão, dizendo que Lula não deverá ser um preso dócil, está entre aspas. Uma vez encarcerado, vai dar trabalho, também entre aspas, para seus carcereiros. Aí diz o Estadão, caso decida se comportar assim no cumprimento de uma pena imposta ao fim de um processo no qual lhe foram asseguradas todas as garantias de defesa, resta esperar que sejam cumpridas as determinações da lei de execução penal para os casos de apenados que se rebelam na cadeia. Desse jeito, né? O Lula não tem nem nome, é o Demiurgo de Garanhuns, o senhor Silva, né? É o preto, o índio, né, o baiano, o pau de arara, o cabeça chata, o Zé Prego do interior, o comedor de farinha, é o povo. Povão aí das periferias, né, enfim, o povão, de fato, para resumir a história.
É um comportamento padrão, né, quando se trata da ideia Lula. E não é só o Lula, né, o caso aí do José Dirceu, que o Sérgio Moro acatou mais uma denúncia contra ele, que o advogado do José Dirceu, Roberto Podival, diz que não foi sequer comunicado, portanto ele não tem como fazer a defesa. É isso a prisão estilo doicode da época da ditadura militar. Prende, acusam, tudo mais. Agora cadê? Vocês estão acusando de quê concretamente? Cadê o dinheiro que diz que o José Dirceu tem? Cadê a conta do José Dirceu? Cadê? É isso que o Podival não falaram nada, não tem como fazer a defesa, eu não sei do que ele está sendo acusado. Aí o Sérgio Moro disse que definiu que ele acatou a acusação, mas disse que vai deixar o caso suspenso por 1 ano, porque o Ministério Público Federal não apresentou, né, as provas com base nas delações e tal. O que está fazendo? Vão trabalhar, gente. Cadê? Vocês não são os bons do pedaço? Oferece aí a denúncia, prova o que vocês estão dizendo aí, enfim. Né? É a mesma coisa aí do caso do... Mais um caso aí também do João Vacari Neto, né, que o Sérgio Moro diz que rejeitou a denúncia, né, também por isso que o Ministério Público não apresentou as provas. Ouviram o delator fez a delação, homologaram a delação, mas sim, e as provas? Aí o Sérgio Moro não vão acatar isso aí não. É porque é isso, né, não interessa, a politicagem já está feita nesse caso. Prenderam o João Vacari Neto, tem 7 acusações contra ele, vão manipulando de acordo com as conveniências, né? É o padrão, assim. Eu falei aqui do caso lá da Globo, que mandou lá uma equipe com esse José Roberto Burnier, aquele que falou que o governo da Venezuela, né, usou a palavra catástrofe com sílaba tônica em todas as sílabas. Catastrófico. Desse jeito ele falou. Assim, como se fosse um pitbull, um cachorro louco. É lógico que isso, eu falei, isso aqui é um teatro, né, ensaiado. Né, e o Jornal Nacional diariamente lá com a equipe mostrando. É isso que eu falei, né? Não dá para fazer aqui um diagnóstico profundo da coisa, mas olhando para aqueles refugiados, não dá para ver ninguém desnutrido ali. É lógico que tem problemas. As agências internacionais estão fazendo uma guerra midiática, se aproveitando das dificuldades que a Venezuela enfrenta por conta da guerra comercial que se faz contra ela. Fizeram assim, né? Na União Soviética, fizeram na China, em Cuba. Por que não no Vietnã? Por que não fariam agora na Venezuela com a Revolução Bolivariana? Lógico que eles estão preparando aí as condições para uma tentativa de intervenção militar, né, como fizeram no Oriente Médio. Cria a situação, a pretexto de ajuda humanitária, de levar a democracia, não sei mais o que, eles invadem o país e fazem uma guerra. Para o quê? Rapinagem, petróleo, que eles estão de olho. O Hitler fez muito isso com as suas 5ª colunas. Porque tem certas coisas que são muito lógicas, muito evidentes. Essa história da corrupção, por exemplo, né? A corrupção. Agora tem um caso aí desse tal de Paulo Preto, que eles têm falado aí, né? Que o Ministério Público Federal diz que ele tem 113 milhões de contas naquele país, na Suíça, né? Esse caso envolvendo a Dersa. Agora e o caso do metrô? Aliás, o metrô demitiu em fevereiro de 2017 o Paulo, ex-diretor de operações, Paulo Celso Mano Moreira Lima, que eu conheço muito bem, envolvido no caso lá, né, da Swiss Leaks, né, que eles chamaram aqui, o caso da CPI do HSBC. Mas é aquela história, né? Vamos demitir, tira esse cara daqui. Eu conheço, trabalhei com ele, tive embates com ele, eu era diretor, né, quando eu era do metrô, diretor de imprensa lá do Sindicato dos Metroviários. É o caso envolvendo a Alstom, essa grande multinacional, né? Casos cabeludos. Dizem que o caso que eles acusam a Petrobras diz que é café pequeno perto do caso do metrô de São Paulo. Aí o que fizeram? Demitiram ele. Tem o outro também, o Ademir Venâncio, esse eu conheço menos, mas conheci, né, também, lá quando eu trabalhava no metrô. Esse Paulo Celso, e as contas são assim, 3 milhões de dólares na Suíça e mais de uma conta. No caso do Paulo Celso, a conta está no nome da filha, né, que chama Fernanda Mano de Almeida. Essa é um caso aí, né, que foi denunciado, inclusive, que ela andou nas redes sociais aí com os cachorros loucos contra a corrupção, não sei o que, aquela história, né, os corruptos, né, dizendo que lutam contra a corrupção. Na época da histeria, né, do impeachment fraudulento da Dilma Rousseff. Um outro caso também, a Petrobras, o sofá da Petrobras. A brincadeira que se faz aí, né? Se o problema é o sofá, tira o sofá da sala. Né? Diz que agora a Petrobras baixou a norma que funcionários da Petrobras só podem receber políticos na presença de testemunhas. Agora, quem determina o que é político? O Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, não é político?
E, aliás, um político perigoso, se tem alguém que pode roubar a Petrobras, é o Pedro Parente. Também já falei dele aqui. E aí vão justificando todo esse tipo de coisa. É por isso que é importante a gente, né, ver as coisas por trás das coisas, o outro lado da notícia, né, para fazer aqui, né, uma outra figura de linguagem. Tem um tal de um juiz federal, mestre de Direito pela Unesp, né, e doutor pela PUC de São Paulo, chamado Rubens A.E. Calisto. Tem um artigo dele na revista Consultor Jurídico justificando a corrupção do auxílio moradia com argumentos semelhantes àquele que eu falei aqui no vídeo passado. Se os outros têm ali corrupção e tal, o Poder Legislativo tem, o Poder Executivo tem, por que o Poder Judiciário não pode ter? Faz sentido a lógica da defesa de tudo isso? Né? Justificando, inclusive, que o Poder Judiciário tem defasagem salarial. Se tem defasagem salarial, que vão correr atrás, né, da reposição salarial. Por que eles não fazem? Se organizem, né, como fazem os trabalhadores normalmente. Dizendo, inclusive, aí o argumento é esse aqui: como eles estão combatendo a corrupção, né, ao se levantar esse tipo de acusação, né, são os corruptos vítimas dos perseguidores, dos caçadores de corruptos que estão fazendo estas denúncias. É uma lógica torta, a lógica de malandro, né? É isso que eu tenho falado aqui, né, que eles criam aí essas associações todas para se defenderem, né, defender a lógica deles da corrupção, né? Aliás, alguns nomes aqui, até separei aqui uma curiosidade, né? É importante às vezes a gente associar o nome às pessoas, né? O porta-voz da Presidência da República chama Alexandre Parola, parolagem, blá blá blá, 171. O marqueteiro chama Elcinho Mouco, acho que não ouve direito, né? Fazendo aqui a brincadeira, associando o nome às pessoas. E tem o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que chama-se José Robalinho. Interessante, né? Uma curiosidade aqui apenas. E eu também, uma outra curiosidade, aquela história do perfil fake do Sérgio Moro, né? Moro com ele, da Rô, perfil da Rô, né? Que Moro com ele, Moro com auxílio moradia, né? Mais uma pegadinha aí, um detalhe interessante. Agora eles dizem que estão fazendo aí, vão fazer protestos, né, contra o julgamento do caso aí da maracutaia do auxílio moradia. Diz que a Carmen Lúcia marcou, né, o julgamento para o dia 22 de março. Eles que estão fazendo, diz que tem uma tal de Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. É frente disso, associação daquilo, um negócio estranho, né, muito estranho isso. Não tenho detalhes disso, mas que é estranho, é estranho. Por que eles têm tantas associações, tantos agrupamentos e tal, né? Para parafrasear mais uma vez o ministro Marco Aurélio Mello, né, do STF, é que há muito tempo ele usou uma expressão, né, que serve muito bem para esse tipo de justiça, entre aspas, nas mãos dos corruptos aí do espectro da Operação Lava Jato. Né, quando se trata de fazer justiça, né, esse tipo de justiça, entre aspas, tem um comportamento cagador. A sílaba tônica fica a seu critério. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.